Fala galera, beleza? Eu sou Alexandre Azevedo, líder aqui do site Fábrica D, e hoje vamos conversar sobre o IME, o Instituto Militar de Engenharia, essa faculdade top que fica lá na Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, e que é considerada uma das faculdades de engenharia, se não a melhor, uma das melhores que tem até mesmo para o mundo. Você vai perceber o quanto o IME é grandioso e o que te espera dentro dele, depois dele e até mesmo na preparação é o que a gente vai hoje conversar aqui nesse videozinho. Para você que está no segundo ano, de repente ainda mais interessante, você está naquela época de indecisão, de não saber se faz medicina, se faz engenharia, onde que faz engenharia, ou você não tem nem noção do que é o IME, qual a diferença dele em relação ao federal, em relação ao estadual. Tudo isso vai ser abordado hoje. Até mesmo a minha vida lá dentro, que eu fui aluno do IME faz tempo, né? E você deve querer também ver isso sobre os olhos de alguém que já vivenciou. Que isso é importante. Preparação IMEITA, a melhor possível, é feita com pessoas que já vivenciaram o IME, que viram aqueles bizus que tem na preparação, mas isso a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Como se preparar para o IME. O IME, então, é uma faculdade que fica na Praia Vermelha, na URCA, lá no Rio de Janeiro, e é, juntamente com o ITA, a sua irmã, prima, como vocês quiserem, alguns estabelecem uma rixa amistosa entre os dois. São as duas faculdades de engenharia, assim, que estão na linha de frente do patamar de excelência do país. Sem mentira, realmente é muito difícil mesmo, é um caso de estudo até. Um aluno que sai do IME e não tem uma vida, no mínimo, muito boa em termos ou seguindo pela engenharia, ou enveredando por outros caminhos por opção própria, não por necessidade. São pessoas, assim, muitas vezes que são polivalentes, são pessoas que têm amplo conhecimento, adquirem lá dentro, ou aumentam ainda mais esse conhecimento dentro do IME e do ITA, e que acabam canalizando, conhecendo pessoas, sendo procurado pelas empresas para fazer coisas, muitas vezes, que eu diria que são formidáveis, tá? Desde montar um site, desde montar uma plataforma e fazer, né, barulho no mundo do ensino, até mesmo pegar e ir para empresas de engenharia que sejam muito conceituadas, lá fora, aqui dentro, por aí vai. Sem mentira, eu brinquei agora, mas se você analisar quantos cursos no Rio de Janeiro, ou até mesmo sistemas de ensino, não vou fazer merchan dos outros, mas você sabe quais são os grandes sistemas de ensino no país, que tem alguém do IME, ou várias pessoas do IME, como o CEO, como o cara que foi o fundador, como o cara que hoje em dia encabeça o negócio. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que estão envolvidas. O pessoal do IME, ele gosta tanto, estuda tanto, que ele acaba não conseguindo se desgarrar do estudo quando ele se forma. E muitas vezes, mesmo que por hobby, o cara quer dar aula, mesmo que por um tempo. Isso é normal, não precisa ser para nível médio, pode ser para depois também concurso para Petrobras, concurso para Banco Central, concurso para Receita Federal e por aí vai. A gama é muito ampla. Aliás, muitos alunos do IME, ao se formarem, vão para a área de econômicas, vão trabalhar como economistas muito bem, vão para a área financeira principalmente, muito bem pagos, muito bem conceituados no mercado. Em relação ao que eu falei antes, né? Em relação também a concurso, é bom saber que a galera que não vai trabalhar no particular, que vai ser funcionário, servidor público federal, cara, a quantidade de pessoas do IME, na minha turma, por exemplo, que entraram na Receita Federal, no ICMS, no Fisco Estadual, no Fisco Municipal do ISS, ou no Banco Central, ou numa CVM, é muito alta, porque o diferencial em muitas dessas provas é a parte de exatas, que o pessoal do IME respira o tempo todo. Claro que tem carreiras que exigem direito, mas o que você vai ter aqui é entender o seguinte: o aluno do IME, ele tem um pouquinho do cara de outras áreas, principalmente o cara de biomédicas, que é aquele cara que é forçado a estudar pra caramba e acaba que de tanto estudar, ele adquire, primeiro, o hábito de reagir muito bem sob pressão. O cara do IME, ele tá o tempo todo com tanto volume de matéria que a partir do momento que ele se acostuma com aquilo, ele não fica mais daquela tensão, meu Deus, tem coisa pra caramba pra estudar. Com o tempo você vai perceber, e você deve estar percebendo ao longo desse ano, que você consegue um pouquinho contornar isso sem aquela coisa certinha que você tinha até o segundo ano. Aliás, galera, esse é outro ponto que eu tenho pra falar com vocês, né? Vamos lá. A prova do IME é dividida em primeira e segunda fase.
Cara do segundo ano é bom saber disso. Existe uma prova objetiva, existe uma prova discursiva. E o grande problema, quando o cara entra numa prova num ano de IMITA, é que muitas vezes ele vem de uma turma, de um colégio, em que ele está acostumado a tirar 10, né, direto, e em provas que, assim, são provas normais, mas o professor, a família, fica endeusando o cara, e isso é muito ruim para a pessoa no primeiro momento. Por que é muito ruim? Porque ele já chega na turma se achando mesmo, e ele vai perceber com o tempo de que ele é mais um ali em meio àquela galera. Sério, um 01 numa turma IME é um cara além do excepcional, é um cara muito inteligente. Eu diria que até realmente biologicamente, e não metaforicamente falando, um gênio. Porque é o cara que, assim, dentro de uma briga de várias pessoas que são campeões do estudo, ele ainda está acima dessa galera. Então você que tem aí o seu amigo, que é o 01 na sua turma e está junto com ele assistindo esse vídeo, abraça ele, mas abraça bastante, para ver se ele te passa alguma coisa a mais que ele tenha, e aí você vai com certeza entender o significado do que é a competição. Tô brincando, mas abraça o cara que realmente ele não é um cara realmente assim de inteligência normal, tá? O que não quer dizer que não seja um cara amigo, um cara camarada, um cara maneiro. Só tô dizendo que ele realmente é muito inteligente num nível bem acima da raça humana normal. E assim, o cara que vem então do segundo ano tem que tomar cuidado para ele não tomar um baque, para ele não ficar triste com uma nota baixa no primeiro simulado. Lembre-se de que você está numa competição. Lembre-se de que você tem que primeiro ver como que você está em relação ao restante da turma. Não é tipo assim, eba, a média da turma foi 4, tirei 4.2, estou satisfeito. Depende de que prova foi aquela. A média foi 4 porque a turma está coçando, a turma está dando mole, ou porque o simulado veio rasgando. Eu, na minha época, tenho simulados assinados pelos meus professores com parabéns. Mas parabéns com nota 5. Aquela nota foi a 10ª melhor num simulado rasgador que teve naquele ciclo. E aí? O que eu faço então? Nesse momento é óbvio que eu não vou ficar com o ego lá em cima, só admirando a prova, e vou correr atrás dos meus erros, vou correr atrás de ver onde que eu estou errando, onde que eu preciso focar melhor e me direcionar a cada prova recebida. Aliás, esse é um ponto. O ego do aluno, que é mais nerd, é muito perigoso num ano como esse. Você não pode ficar recebendo a prova e ficar só, tirei tanto, tirei isso aqui, e guardar lá no fundo do armário. Você tem que trabalhar os seus erros para você não errar aquilo de novo no final do ano. Ou, sendo bem sincero com você, como a preparação IME é uma preparação que muitas vezes vai levar mais de um ano, eu acho muito ruim você, de repente, nunca se sabe a origem da pessoa, de repente o cara fez um ensino muito fraco mesmo, e aí ele já admite para si mesmo que ele vai ter que levar mais de um ano fazendo. Nesse momento, se você decidiu isso, não há a menor vergonha nisso. O que importa é entrar. O que importa é entrar. Mas, se você já tem isso como uma coisa já certa, você já avaliou, às vezes acontece. Não quero que você fique triste comigo nem chateado. Mas tem o seu lado bom. Qual é o lado bom? Você não está mais naquela pressão de fechar tudo esse ano e não vai sair atropelando tudo que é dado a fim de fechar de qualquer maneira a matéria que você está vendo, a fim de ter ainda a chance de passar no ano presente. Se você estabelece uma meta para 2 anos, a vantagem é que você vai pegar e você vai conseguir acompanhar a matéria e olhar o que precisa ser aprendido de uma forma mais cadenciada, mais organizada, com menos estresse e com maior visão e pé no chão. Então, por exemplo, você tem uma chance maior de pegar um simulado e olhar aquilo que foi, no caso, que você fez errado, que você precisa consertar, do que o cara que está nesse estresse e está ali, não, eu tenho que olhar a matéria que eu vi hoje, não tenho tempo de olhar o simulado não, deixa ele aí. E aí, nisso aí, você acaba vendo pessoas na sua turma que já estão fazendo pela segunda vez, que muitas vezes o cara sabe fazer, tá tudo zoado. O cara sabe fazer a questão nível Olimpíada, terceira fase de uma matéria, e não sabe, de repente, questão nível Enem de outra matéria. Vai dizer que você não tem um amigo aí na tua turma assim. Isso sempre acontece. Isso é aquele estudo mal feito. Claro que é normal o cara
ter uma especialidade maior num conteúdo do que o outro. Mas nível Enem ele não fazer de uma matéria e nível Olimpíada ele fazer de outra é uma diferença muito abrupta, muito discrepante. Você tem que, no caso aí, ver o que está acontecendo, até aprender com os erros à sua volta, para você não cometer esses erros. Beleza, gente? As matérias. Parece inacreditável, né? Parece impossível, mas acontece. Eu já tive casos de pessoas lá pelas tantas perguntando, geografia, biologia e história não caem no IME, não? Esse é aquele cara que tá lá nos parangolê, todo zoado, pra lá de Bagdá. Mas acontece. Principalmente o cara do segundo ano é uma dúvida plausível, né? Então, tipo assim, galera, você tá sendo preparado para ser engenheiro. O IME e o ITA existem, principalmente, né, com foco naquele cara que já sabe o que ele quer da vida, aquele cara que, tipo... Não tô dizendo também que o cara tem que ter sido nerd a vida inteira para tentar um IME e o ITA, não. Muita gente se descobre no terceiro ano. Ele começa, nunca se sentiu estimulado em sala de aula e nunca teve muito interesse, né? Ele tirava 10 em biologia, 10 em matemática. Ou também nem tirava nota alta, tirava nota mais ou menos e passava. Mas assim, as coisas não eram atraentes a ele. Ele vai para uma turma IME, se encontra porque ele começa a ver coisas já relacionadas à vida de um engenheiro, que é o que acontece aqui. Matemática, física, química e línguas, português, inglês e redação. São as matérias cobradas tanto no IME e também no ITA. A gente vai ter outro vídeo mais sobre o ITA, por isso que eu estou focando aqui no IME, que é o objeto de hoje. E aí, o que acontece aqui, né? Você tem que perceber que você aqui vai ter matérias, desde aquelas que você já viu no ensino médio, só que num nível muito maior. Vai ter matérias que são do nível superior, só que com uma pegada um pouco mais bisurada, né? Não tem como você ver a matéria de faculdade nesse ano, mas caem com os macetes que meio que assim, quando você chega na faculdade, você chega de um jeito já preparado para ver aquele conteúdo em relação ao cara que não fez uma turma IME. E tem também matérias que são matérias do mundo militar. Você não vai achar nem livro de ensino médio, nem livro de nível superior, nem em lugar nenhum que não seja como um site como o nosso, ou numa literatura especializada em IME. Isso é mentira. Se você procurar certos assuntos em livro de nível superior, o cara usa uma linguagem, o cara usa um jeito de abordar o conteúdo que nem um pouco direto. E aí muita gente que vai estudar por conta própria, o que eu acho que tem que ser um cara muito bom, caso contrário é suicídio, você estudar por conta própria para o IME sem um site especializado, um cursinho presencial ou até mesmo os dois, porque é uma coisa muito particular, é um mundo à parte. Se você conversar com uma pessoa que nunca fez uma turma dessa, não está fazendo, ele não vai chegar nem perto de saber te explicar o que é uma turma dessas, não adianta, ele não vivenciou isso. Então você tem que saber que existe uma literatura especializada, com bizus, conteúdos mesmo feitos aqui só para essa prova. Eu diria que no início de carreira, eu tive que, às vezes, por causa de uma questão que tinha um detalhe que não tinha em livro e apostila nenhum, sentar um domingo e sábado inteiros só para eu mesmo formular do meu jeito aquela teoria que eu iria dar para a turma. Então é desse nível. Então você imagina você estudando então sozinho. Você vai passar pelo mesmo problema. Não é o ideal. Então você tem que ter alguma ajuda especializada. Espero que seja conosco, né? As matérias. Aí vem aquela coisa, né? Cai cálculo. Eu já vou falar sobre isso. Mas, assim, o que deve me preocupar em matemática, física e química? Tudo. Não vou mentir, tudo. Tem algumas coisas que, assim, eu vejo que são as dificuldades maiores ainda dos alunos. Espacial, plana, combinatória, complexos, polinômios. Isso aqui porque eles se juntam e se amarram esses dois de um jeito que você não tem noção, se misturando com geometria analítica, que é outro tópico que poderia estar aqui, convergindo para vetores. Às vezes dá para montar até mesmo questão que no final das contas vai dar uma salada mista, botando binomial no meio da história. É muita coisa mesmo que se mistura com esses dois assuntos. E eles já andam até mesmo em provas menores, EFON, Escola Naval, AFA, sempre interligados, ok? Espacial e plana são assuntos que, assim, todos têm teoremas extras, todos têm coisa para caramba mais para você ver, mas algumas pessoas não têm o dom do desenho. E em questões que envolvem figuras não dadas pelo enunciado, que você tem que compreender o enunciado, entender o enunciado e fazer a figura, isso geralmente causa muito estresse a vários alunos que não têm visão espacial, ele não se entende com o desenho dele, e aí é uma matéria que, assim, previamente, é bom você tomar cuidado, tá?
Então treinar até mesmo vendo os desenhos dos livros, das questões resolvidas. Era assim, por exemplo, que vários colegas meus faziam. Beleza? Combinatória, pelo grau de abstração da matéria. Existem alunos que são realmente assim, muito algébricos. Se você der aquelas questões de Olimpíada, que você tem uma expressão do tamanho desse quadro para simplificar por métodos bizarros, o cara faz no instante. Às vezes, esse cara, uma simples questão de combinatória, não sai nem a pau. Porque ele é um cara muito algébrico, ele não tem um grau de raciocínio lógico muito bem desenvolvido. Ou não é nem muito bem a vibe dele, tá? Não é nem muito bem a praia dele. Acontece. Então você vai ter que treinar muita questão de combinatória para aprender ou decorar, nem que seja por osmose. Há casos que você vai ver questões sendo copiadas. As provas militares, ironicamente, elas inovam, elas pegam coisas que ninguém nem pensou em cobrar, de um jeito que o pessoal nem pensou em fazer enunciado. Mas, por outro lado, às vezes você pega uma prova do IME e ele está usando, nesse ano, um enunciado idêntico ou quase idêntico de uma prova lá de 80, lá de 90, lá de 2003. Isso tem acontecido muito também com as provas da EFON e da Naval. As provas da EFON e da Naval, cada vez mais, querendo elevar o nível, mas sem também, assim, elevar, né? Que o problema de você elevar o nível e pegar a questão de livro é que você, às vezes, são livros que você tem que traduzir e na tradução para o português alguns detalhes são perdidos. E por isso que durante muito tempo tinham questões anuladas aos montes em todas essas provas de milico, porque ele esquecia de transpor o valor de uma constante para o enunciado, e a questão era literal, aí dava o valor do V em números, da velocidade, do tempo em números. Aí faltava, sei lá, de repente o G, aí o cara tinha que botar tudo com número e só literal com G, porque não tinha sido dado, ficava aquela dúvida. Caramba, eu errei ou essa letra vai entrar mesmo ali aleatória? Então, durante muito tempo, os enunciados de questões militares para todas as matérias, tinham várias falhas e hoje em dia isso já acontece de forma bem diminuta. Eu diria que assim, quase zeraram esse problema, tá? De vez em quando tem uns ruídos aí, mas em geral, em relação ao que era antes, melhorou muito, ok? E eles vêm copiando questões uns dos outros, então, vez ou outra, por mais que as questões sejam inovadoras, você vê uma que, caramba, é xerox de uma mais antiga, ou da própria prova de outro ano, ou de uma prova similar, do ITA, ou da EFON, e por aí vai. Tá? Geralmente o IME copia a si mesmo e as outras EFON, AFA e Escola Naval têm copiado do IME e do ITA, principalmente da prova objetiva, ok? Bom, cai cálculo na prova. Eu estava falando de AFA, EFON, Escola Naval. Geralmente, as turmas IME no Rio de Janeiro, elas são turmas também voltadas para AFA, EFON, Escola Naval, todo mundo junto. Nem sempre existe uma separação. Ou mesmo o cara que é só IME e ITA, mesmo sendo separado, a galera do IME e do ITA faz essas provas para treinar, o que é bom, para chegar lá na prova e você ver que tem, de fato, outras pessoas querendo o mesmo que você, que às vezes a sua cabecinha reduz a competição àquele mundinho da sua sala de aula. Isso do ser humano é normal. Mas quando você chega numa porta de prova, que você vê lá, todo mundo discutindo prova, vendo aquele pessoal com uma garra que de repente você estava perdendo já a sua moral e começa a ganhar ânimo de novo, é muito bom. Principalmente porque se você não quiser AFA, EFON, Escola Naval e tá fazendo meio que, entre aspas, de bobeira, é bom que você já vai sentir como é o ambiente de prova, vai fazer todas as besteiras que tem para fazer antes da prova para valer, que é a do IME, e aí já vai um pouco mais bem treinado em relação a isso. Não adianta, galera, por melhores que sejam os simulados feitos aqui na nossa plataforma, feitos no seu curso presencial, você tem que vivenciar o ambiente de fato de prova para você perceber realmente o que está faltando em você para estudar, ganhar ânimo e qualquer outra coisa que venha da convivência com todo aquele mundo de outros cursos rivais que querem o mesmo que você. É uma competição, não tem jeito, e você tem que internalizar isso da melhor maneira, mas tem que entender isso. Beleza? Cálculo, então, acaba aqui. O cara que vai fazer apenas imita, não cai na prova. Minto, cai para, por exemplo, quando você estiver estudando física. Questões, por exemplo, que eu tenho que a aceleração não é constante. Aí o movimento, ele não é uniformemente variado. A aceleração é variável. Tem que saber derivada para lidar bem com esse tipo de coisa. Em alguns momentos, tem certas áreas de gráfico, como em aulas que você já viu aqui, puxa aí, revisão IME mecânica, que você vai ver uma aula que eu mesmo dei, que você percebe que muitas vezes, coisas que poderiam ser feitas por área, com certos macetes,
seriam muito bem melhor resolvidos por integral, embora não seja imprescindível saber aquilo. Então, assim, mesmo de cálculo, eu diria que essas coisas de física, que polinômios, quando tem raízes múltiplas, são os momentos em que você tem que saber cálculo. De resto, galera, é só o basiquinho mesmo. Não tem nem comparação com o nível de profundidade que cai numa prova da Escola Naval, tá? Aí o diferencial da prova da Escola Naval em relação à prova do IME, de repente sua pergunta é essa, e eu não escrevi aqui, a Escola Naval em relação ao IME cai R3, equação da esfera, equação do plano, equação da reta no espaço, que no IME você não sente nenhum cheiro disso. E também a parte toda de cálculo, limite, integral e derivada, que no IME também o que cai é ridículo, é risível, perto ali do que cai na Naval. Naval, aquilo é um bloco mesmo, um assunto requerido no edital. No IME é uma ferramentazinha que aparece às vezes, que é uma opção, não tem nem por que fazer por aquilo, dá até para fazer, mas não precisa. E em outros momentos, como raízes múltiplas, né, em polinômio, aí sim você precisa saber derivada. Mas só isso. O resto é porque tem muita lenda. As pessoas de fora, novamente, que nunca fizeram um curso desses, não entendem o que é de tão difícil que pode cair numa turma dessas. E aí o cara pensa assim, deve ser cálculo. Na cabeça dele, deve ser cálculo que cai aí. Só pode ser isso, que pode ser tão difícil. Também é difícil você virar para um cara, né, que não está acostumado e até mesmo quebrar o ego dele. De repente o cara está se preparando para uma prova que na cabeça dele é a prova mais difícil do mundo e não entende que pode ser ainda mais difícil. Cada um com seu cada um, mas isso aqui realmente é para quem gosta de estudar, ok? Você tem que estar certo do que você quer na vida. Eu te dou todo o meu apoio fazer prova para o IME, mas você também tem que saber aqui, né, as variáveis, né, e todas as coisas envolvidas sem que eu minta para você, ok? Não vou também aqui fazer um merchan do meu curso e também da prova em si e ficar mentindo e te botando em furada, beleza, galera? Então, os parâmetros são esses. Física e química vão pelo mesmo caminho. Só que, por exemplo, os professores que dão aula aqui no nosso site e também em todos os cursinhos de física e química são caras híbridos, são caras que, tipo, é bem difícil a gente abrir para deixar um cara que fez licenciatura apenas dar aula disso aqui num curso voltado para o IME e para o ITA. Por quê? Vou te explicar já. A quantidade de matérias de física e química e de questões que se entrelaçam ao longo da resolução com a matemática muitas vezes pesada é bem grande. É bem fácil você sair de uma questão aqui de plano inclinado e só para achar aquele θ do plano inclinado cair numa equação trigonométrica que ela por si só já seria muito mais difícil do que uma questão discursiva da FUVEST. Sem brincadeira, ok? Ou até do mesmo nível, de repente. Então, você tem que entender que aqui você vai ter questões para medir realmente o quanto você tem a capacidade de juntar as coisas. Até porque isso é uma prova para futuros engenheiros. Não é para futuros economistas, não é uma prova genérica. Então, ele tem carta branca para ele poder, né, meter ali, descer o gás na galera. Então, tipo assim, questão de física e química também, principalmente em físico-química, né, galera? Aí que ele tem liberdade mesmo, naquela parte de equilíbrio, de entalpia, aí que ele vai misturar química com física, física com química e matemática, acontece, tá? Então não queira que você tenha uma questãozinha só daquele assuntozinho, que isso não vai rolar. É bem raro isso acontecer. Dentro da própria matéria, então física, então, assim é unânime. Física vai ter às vezes lá um bloco dentro de uma parada com líquido, mistura hidrostática, com plano inclinado. Às vezes não é muito bem um bloco, são duas placas separadas que se atraem ou se repelem. Aí pode ser um capacitor aquilo. Então ele mistura tudo numa coisa só, tá? E aí de repente trabalha para puxar o conjunto, se converte em calor para outra coisa. Então é uma mistureba só. Você tem que estar dominando e não tem como você, até por causa disso, virar especialista num só assunto, que assim, se de repente você passa na prova objetiva batido com esse pensamento, na discursiva você vai parar. Na discursiva você vai ser barrado, na discursiva você vai ter altos problemas, não vai rolar, ok? O que eles querem é um cara que saiba fazer uma alta associação e mistureba de todo o conteúdo de exatas feito. Por quê? Porque é isso que ele vai ver lá dentro do IME. A prova de línguas, toma cuidado, é bem comum o aluno desprezar essa prova, até porque o peso dela é menor. Porém, te digo o seguinte, há alunos, dependendo da formação de vida deles, que eles têm um inglês muito bom, que viaja com a família para o exterior, apesar de que isso não é muito bem parâmetro, né? Conheço pessoas que viajam para o exterior e não sei nem como é que eles se viram lá fora, porque ela não sabe nada de inglês. Incrível. Mas, né, tem essa galera. Normal.
Mas, de qualquer maneira, é claro que o seu conhecimento prévio de inglês conta muito, não vou mentir, mas você, nos cursos, vai ter orientação para você matar a prova, desde que você siga a orientação do professor. É muito comum um cara de exatas, ele tá lá que, assim, é pesada a carga horária? É pesada. Mas, ao contrário do cara de medicina, que junto com biologia e química, ou de repente ele só gosta de biologia, tá vindo outras matérias, até essas aqui que ele odeia, geografia, que de repente ele pode não gostar, mas tolera, não sei. Mas biologia, geralmente o cara, assim, gosta, nem sempre, né? Gosta. E as outras, ele, assim, já tá de saco cheio. É diferente você ficar o dia inteiro estudando para medicina e você ficar o dia inteiro estudando para o IME. Por quê, gente? Porque, teoricamente, você está vendo as matérias que você gosta, né? Que você sempre gostou. Mesmo que esteja puxado e que você não esteja mais na sua zona de conforto em ficar vendo tudinho, tirar 10 tudo com a mão nas costas sem estudar. Mas são as matérias que você gosta. Pensa sempre que tiver difícil, aliás, o que eu sempre falo para o pessoal, né? Você preferiria estar vendo uma aula pesada de matemática para o curso que você quer para a sua vida ou tendo uma aula de coelho chinchilo e albino e síndrome de Klinefelter, ciclo de Krebs, né? Que são aquelas paradas de biologia. Aí você já pensa, pô, não, prefiro estar aqui, por mais que seja difícil e complicado. Então, assim, línguas é uma matéria que no meio disso tudo é meio que o pangaré, né? É meio que o patinho feio. E aí as pessoas acabam pensando assim, vou deixar isso de lado. Tá, pelo peso, é claro que você não vai estudar mais línguas do que matemática. Só que, caramba, você também não vai ficar deixando isso de lado. Afinal de contas, a quantidade de alunos que eu vejo que não passa por causa de português, ou principalmente de inglês, é muito maior do que você poderia imaginar. Tem muita gente que acaba não passando por causa dessa matéria. Já vi gente que, teria potencial, desculpa, para passar em primeiro lugar e volta no ano seguinte só para ter, às vezes, até aula separado, trabalhar o moleque só numa aula só para ele, para inglês. Então, acontece muito isso. A pessoa dá mole com essa matéria e, infelizmente, amarga de possível primeiro colocado a um cara que não foi aprovado. Beleza? Então, toma cuidado com isso mesmo, tá? Envolve, às vezes, redação também, não sei como é, de repente, a sua capacidade de escrever. Graças a Deus, eu sempre escrevi muito bem. Sou da época que não era a época ainda de internet, eu sou velho, embora não pareça. Então, lia muito quando era pequeno, lia desde tudo, gibi, até obras literárias. Então, o meu português e a minha capacidade de conectar as coisas, de escrever uma redação com as coisas fluindo, era muito tranquilo, né? Eu tinha uma dificuldade de dar aquele start na redação, mas depois que começava a escrever o primeiro parágrafo, aí baixava o Carlos Drummond de Andrade e vamos nós. Graças a Deus. Mas eu sei que os alunos têm muita dificuldade também com línguas em si. O aluno do militar tem essa deficiência. Isso vale para todas as provas, da ESA ao IME. Toma cuidado com línguas, beleza? Bom, então aqui você tem um parâmetro de como é a prova, tá? Você vai ter uma primeira prova objetiva, e aí é feita aqui uma peneira para ver quem vai fazer a prova discursiva, em que você vai ter um dia para cada uma das matérias. Parece que, quando você olha o tempo que você tem para cada uma delas, tem um dia só de matemática. Eu tenho lá aquele tempo todo, aquela manhã toda, a tarde toda, né, para fazer a prova. E parece que é muito tempo, cara, não é. Não é porque as questões são grandes. Você às vezes vai travar numa questão e aí você não sabe se vai para uma ou se vai para outra. Então você tem que fazer simulado, muitos simulados, para você treinar esse ponto. Às vezes, por exemplo, principalmente aqui, polinômios e complexos. Tem questão que o problema não é você dar o start. Tem questão que tem muito mais do que uma saída, 10 saídas. Eu seria capaz de pegar uma questão aqui e te dar 10 soluções para ela. O problema é que tem umas que são mais curtas e tem outras que são muito longas mesmo. E aí o que acaba acontecendo é que o cara no meio do caminho percebe que vai dar ruim naquela solução que ele escolheu e aí fica aquela coisa, naquela dúvida. E aí? Eu volto agora, deixo isso aqui, ganho, meio, certo? Um terço da questão, o que eu faço? Então, para acontecer isso, e você ficar lá que não é uma barata tonta, sem saber o que fazer, você tem que treinar também a partir disso, né, do que eu estou te falando, também, principalmente nessa parte, os melhores métodos de resolução de uma questão. Que sair do lugar aqui, geralmente você consegue. O problema é como você vai fazer isso. Beleza? Bom, lá dentro do IME, cara, o ano de preparação para o IME, numa turma IME, o cara, digamos que ele não passou. Foi para o UFRJ aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Cara, os primeiros períodos do ciclo básico, você vai ter uma facilidade absurda em relação aos seus colegas que fizeram o vestibular normal. Por quê? Porque você já aprendeu a estudar,
você já tem muita grande parte do conteúdo do ciclo básico, mesmo que não tenha visto demonstrações de uma coisa ou de outra, você já tem aquilo dado, você já conhece aquilo, já ouviu falar para aquilo. E para o cara que vem numa preparação Enem é tudo novo. Aliás, em estados que só existe Enem e o cara faz IME, e aí de repente ele não passa e vai fazer uma faculdade e o resto entrou pelo Enem, você vai notar que principalmente em 3 pontos: trigonometria, funções e também geometria analítica. A galera à sua volta, se for daquele colégio que focou apenas no que cai no Enem, eles não vão saber nada disso. Porque essa matéria é uma matéria mais de 3º ano. Tá no currículo, a galera tem que dar. Mas pro Enem, praticamente até hoje, não caiu quase nada. Desafio pegar uma questão de complexo do Enem, você não vai achar. Desafio pegar uma questão, por exemplo, sei lá, vetores, produto vetorial no Enem, você não vai achar. Não tem nem como, tem que ser contextualizado, é muito difícil isso. É muita forçação de barra contextualizar uma questão desses assuntos no Enem. E aí você vai estar com uma diferença muito grande em relação ao pessoal, principalmente nas aulas de cálculo. Que a alma das aulas de cálculo, o pré-cálculo, o que ele tem que saber é justamente isso: trigonometria, a parte de funções, composta, inversa e modular, tudo que não quer no Enem, né? Pois é. E outras coisitas mais, como analítica e outros assuntos passados. Tudo isso o cara vai estar fraco. Então você vai ter que, assim, aproveita, já que não rolou e você não quer tentar de novo, respeito, para ter o maior CR da sua vida nesses primeiros períodos. Fora que você vai perceber que aí vale pro cara que foi pro IME, que foi pro FRJ, que passando por uma turma dessa, mesmo lá na preparação IME, tu já aprende a estudar, amigo. Tu já tem gás e saco e paciência para sentar a bunda na cadeira e estudar com um foco que as outras pessoas ainda, vão ter que tomar muito fosfato, amadurecer muito na vida para terem aquilo. Beleza? Bom, lá dentro do IME, no primeiro ano, geralmente você ainda tá naquele estresse, se acostumar, tá enrolado. Quem nunca não foi de um colégio militar tá se acostumando às coisas da vida militar. Tem a galera da reserva, né? Que é muito mais solta coisa, mas que a forma assim, tudo é novo, você está se acostumando e você ainda está se adaptando a como tentar ter uma vida social e estudar para as provas, né? Quando chega no segundo ano, aí você vai perceber que você já se habituou. Não é que fique tudo mais fácil, pelo contrário, mas você já internalizou aquela vida, você já está mais habituado àquilo e aí tudo rola de uma forma natural. Então, geralmente, o maior estresse é no primeiro ano. Então, se você acha que você vai ter 5 anos que você vai ficar lá descabelado, não, galera. Você vai estudar pra caramba, mas o seu corpo, o seu espírito, sua alma vão se acostumar com aquilo do segundo ano em diante, se já não se acostumarem no primeiro, quem sabe, ok? Beleza? Mas assim, você vai gostar muito. Quando você coloca a farda, então, amigo. Então, aí, você só quer mostrar pra todo mundo, pro seu pai, pra sua mãe. É uma emoção que eu vou te deixar que você sinta por si só, sem descrevê-lo aqui, ok? Bom, depois do IME, foi o que eu falei. Depois do IME, a galera geralmente pega e alguns seguem vida até mesmo acadêmica, né? Tá? Eu sou engenheiro de computação de formação, fiz matemática, fiz mestrado em matemática também no IMPA. Eu também fiz um curso de pós em criptografia e segurança de redes na UF. Estou terminando agora um curso de perícia criminal digital. Você vê o quanto eu gostava da parte de computador. E o Fábrica D começou justamente porque eu queria juntar. Você foi um cara que se me incomodava. Eu ter que estar nos cursos presenciais. E nego só me colocar em matemática. Eu sempre gostei muito da aula de matemática e física. Ou de repente, em vez de pegar as turmas que eu queria, pegava uma turma muito boa e outras que, não queriam tanto assim. Eu sempre fui um cara que eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, não minto. Não me sinto feliz fazendo as coisas do meu jeito. Sinto uma necessidade de moldar as coisas da minha maneira e me incomodava muito isso. Então, e também queria atrelar, né? Futuramente a gente vai ter aqui, posso falar agora, curso também voltado à área de TI para concursos públicos, que é outra coisa que carece muito de um pessoal especializado, ok? Fora que tem a parte de Enem, com quem eu sempre trabalhei, vai ter parte voltada também ao Enseja, a colégio, né? O pessoal mais que só quer, uma aula particular, uma aula de apoio, não quer estudar o conteúdo inteiro e por aí vai. Eu acho bem legal. Outros vão para a área, né, de empresas, trabalhar como engenheiro mesmo, ou para a área de finanças. A área financeira, por incrível que pareça, é muito mais ocupada por engenheiros, principalmente do IME e do ITA, do que pela galera que se formou na área mesmo. Isso é porque a parte matemática é muito pesada e a gente
pelo treinamento que tem, eu não diria nem que é se gabar disso, tem até meio que obrigação, né, gente? Depois de tudo que você passa nesses anos, de saber muito bem essa parte. E outros vão para a área do Serviço Público Federal, né? Sem discutir como andam as vagas ou não. Muita gente vai para o Banco Central, para a Receita Federal, para a Receita Estadual, ou tem pessoal da Engenharia Química que às vezes vai fazer prova para ser perito da PF, né? Na área de Química, vai virar um CSI da vida, e por aí vai. Assim, um campo, eu diria, que é muito grande. Mas como é que essa galera estuda para direito e tal? Primeiro que tem cursinho especializado nisso. Não tem que virar um bacharel em direito, não tem que virar para você passar nesse concurso. Segundo, que pelo fato da gente ser um pessoal de exatas e bem treinado ao estudo, a gente pega aquilo ali e já esmiuça direitinho o que cai de ficar viajando. Tem gente que vai olhar a lei, vê uma aula de direito e começa a viajar em coisas que nunca vão cair, começa no meio da aula a perguntar de casos que ele viu na família dele, nos amigos. A gente não, a gente consegue pegar, e mesmo matérias não sendo de exatas, ser muito focado e direto e reto naquilo que precisa ser feito e naquilo que precisa ser estudado, ok? Então assim, galera, esse bate-papo foi muito importante para você entender a importância do IME, que um aluno do IME sem emprego é praticamente impossível, pelo contrário, que você tem um futuro muito brilhante fazendo IME, mesmo que, infelizmente, você não entre e vá para uma federal, que também está muito bem servido. Você já entra com uma bagagem, uma vivência e uma cabeça em relação a outras pessoas muito evoluída, muito diferente mesmo, e que você, então, só de fazer preparação, e se mais ainda você entra e faz um IME, você está com a vida muito brilhante pela frente. Já tem uma vida brilhante agora, só de ter escolhido, tá numa preparação como essa. Então, querido, fico por aqui. Espero que você tenha uma boa semana. Espero que isso tenha servido para elucidar a sua vida. Ficou passando aqui ao longo da aula vários cupons de desconto. Tá mais uma vez aqui, aparecendo para você, cupom para você fazer parte da plataforma Fábrica D. Esse cupom vale para parte de cursos militares da gente, ok? Ano que vem teremos também cursos para SpaceX e para ESA. Ficamos por aqui. Meu nome é Alexandre. Forte beijo. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. O seu futuro é brincadeira? Passar pro IME e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D.